Vamos fazer o seguinte agora, vamos voltar lá ao vivo para saber como é que está a situação nesse ponto de ônibus. Quem está lá é o repórter Neto Mota, acompanhando a movimentação dos usuários, os ônibus passando. A gente viu agora, Neto, a estrutura na reportagem da Beatriz Lacerda. Como é que está a situação por aí? Mais organizado? Frota, olha só, no segundo dia de alterações que foram feitas pela SMTT, os passageiros ainda estão em dúvidas, mas até que estão sabendo. Mas a situação, de momento, se complicou por causa da ausência de uma das cobertas do ponto. A estrutura foi feita para receber duas cobertas, só uma foi colocada até agora. E como a gente mostrou ontem, o que chama atenção é a estrutura cheia de ferrugem do ponto que foi colocado aqui. Outra situação que vem fazendo com que o pedestre e até o motorista de ônibus pare aqui e tenha complicação é a falta de estrutura também da calçada. Olha só, aqui tem lama, lixo, algumas pedras, até mesmo por causa do momento da colocação que nós mostramos ontem no Cidade Alerta Alagoas. Então, assim, algumas alterações devem ser realizadas pela empresa responsável pela colocação ainda pela manhã, segundo informou a SMTT. Mesmo assim, agentes da SMTT também estão aqui para orientar os motoristas que ainda não estavam parando no ponto correto, além de um representante da empresa de ônibus também. Ontem a SMTT falou sobre questão de acessibilidade. Acessibilidade é o que falta por aqui, já que, olha só as condições que estão de momento. Tem ônibus que para, tem ônibus que não para. Já é possível observar também que tem motorista que mesmo assim ainda não sabe que o ponto oficial da Avenida Comendador Gustavo Paiva agora é esse. Andando mais um pouco, ontem nós mostramos ao vivo no Cidade Alerta e hoje, quando a gente voltou no balanço, a dona Cícera, que é moradora dessa casa, nos reforçou que nenhuma carta, nenhuma comunicação foi enviada para ela para informar que agora ela vai ter um ponto na porta de casa. Então ela está preocupada. Como é que as filhas vão conseguir entrar aqui na garagem com o carro diante de uma fila de ônibus que pode parar aqui, principalmente diante do horário de pico. Já que a segunda coberta do ponto ainda não foi colocada, os passageiros tiveram que se espalhar por aqui, para tentar procurar uma sombra, porque tem duas grandes árvores aqui, que é o que está garantindo nesse momento. A SMTT disse que ainda não foram concluídos os trabalhos de colocação desse ponto, mas a 400 metros daqui ficava um dos pontos mais tradicionais da Avenida Comendador Gustavo Paiva, entre um prédio empresarial e o Maceió Shopping. Esse ponto já tem muitos anos, fica inclusive bem próximo de uma das ladeiras de acesso ao bairro do Jacintinho. Mototaxistas, taxistas, motoristas de aplicativo até ficavam ao redor do ponto, que não era como esse. Esse aqui também é muito marcado pela presença de estabelecimentos comerciais em frente ao ponto. No antigo ponto só tinha o empresarial e mesmo assim ainda tinha um espaço legal para que os motoristas de aplicativo e taxistas pudessem ficar também, além da ladeira que eu acabei de citar. Agora, o que é que a gente vai mostrar? A poeira também da Avenida Comendador Gustavo Paiva, que acaba atrapalhando a visão do passageiro. Então, olha só o que é que o passageiro tem que enfrentar aqui. Lama, poeira por causa das obras de esgotamento sanitário da Avenida Gustavo Paiva e essa poeira maior também que agora atinge a calçada por causa da colocação da nova coberta. Vamos entrar no carro aqui, você que está acompanhando o Balanço Geral, para a gente ir até o antigo ponto de ônibus para mostrar como era diferente a situação que é muito conhecida pelos trabalhadores das empresas que ficam aqui ao redor. Essa região de Mangabeiras, além do Maceió Shopping, tem também supermercados, empresariais, salas comerciais. Então o fluxo, Bruno Protásio, você conhece bem, de pessoas, passageiros, funcionários e maceioenses aqui em geral é muito grande, tanto dos clientes desses estabelecimentos comerciais como as pessoas que trabalham. E a gente está aqui, pouco antes das 8 horas da manhã, daqui a pouco vai se iniciar o horário comercial. Na verdade são 7h11, a gente fala ao vivo, então a população está se dirigindo ou às universidades, faculdades, muita gente que precisa ir trabalhar e pega aqui esse trajeto. Um trajeto que também está registrando longas filas de trânsito por causa das obras de esgotamento sanitário que eu acabei de citar. Então está complicado. A gente está agora no sentido Jacarecica Centro,
para se dirigir exatamente ao antigo ponto de ônibus, que é o mais conhecido, e ficava a 400 metros. Ontem, aqui no Balanço Geral, a gente mostrou o início de tudo isso. E era uma situação surreal, porque a gente encontrou uma senhora que chegou perguntando: gente, cadê o ponto? Já que a coberta havia saído e só os passageiros estavam. E aí começou uma confusão que se estendeu durante todo o dia, e o resultado repercutiu nas redes sociais, porque esse anúncio foi feito no último sábado pelos canais digitais da Prefeitura de Maceió. A Prefeitura anunciou que estudos técnicos mostraram que o trânsito aqui era totalmente favorável para essa mudança de ponto. O resultado está aí. Hoje a gente mostrou que alguns passageiros até sabem do novo ponto, mas parte dos motoristas ainda não sabem. Por causa disso, há um revezamento muito grande, Bruno Protásio, de funcionários das empresas de transporte coletivo da capital e de funcionários da SMTT. Ontem, a nossa produção chegou até a tentar falar com o Sinturb, que é o sindicato que representa as empresas do transporte coletivo de Maceió. E a gente estava esperando esse posicionamento. Imagina só para o trabalhador que está se organizando, que já sabe que tem o hábito, muitos deles trabalham há anos por aqui na região, moram também perto, precisam desse ponto, e quando chegam nesse local, fica então surpreso com toda a situação, Protásio. Neto, a gente está vendo o trajeto que você está fazendo, mostrando todas as situações. O que a gente vai ver agora, que o Neto chegando e se aproximando até o local onde ficava o ponto tradicional que todo mundo já conhecia, em frente ao shopping, em frente ao empresarial. Ó, não tem nesse momento nenhum passageiro por aqui. A gente não observa... a gente já está observando aí uma viatura da SMTT. Neto Mota, é isso que a gente observa aí também, né? No antigo ponto, pelo menos há hoje, diferente de ontem, uma viatura da SMTT já para organizar as condições aí também para as pessoas que, porventura, não tiveram acesso a essa informação da mudança, não é isso, Neto? Exatamente. Assim como no novo ponto, aqui no local onde ficava a parada antiga de ponto de ônibus da Avenida Comendador Gustavo Paiva, 2 agentes da SMTT fazem também esse trabalho de esclarecimento para a população que chega procurando o ponto e não encontra. A intenção agora é fazer com que o motorista, infelizmente, não pare no ponto antigo e pare no ponto novo, já que ontem as nossas equipes, eu, a Beatriz Lacerda, a gente flagrou muita situação de ônibus que passavam direto por aqui. Prota, quem conhece essa região, quem pega ônibus, até quem passava mesmo aqui pelo trânsito da região, mas não precisava de transporte coletivo, conhece esse ponto. Esse ponto é caracterizado por uma plataforma bem grande aqui, ó, que o Henrique Moura vai mostrar agora. Essa plataforma é muito extensa porque, principalmente no horário da noite, esse ponto de ônibus fica muito cheio, muito lotado de passageiros. Então, essa plataforma extensa recebia muita gente, o que não tem no outro ponto, a gente acabou prestando atenção. Então, vai ser muita gente para pouco espaço, pelo menos é o que a gente pode perceber. Aqui, em relação à coberta, as 2 partes de coberta que estão lá também tinham aqui, mas o diferencial, como eu falei, é essa plataforma que dava para muitos passageiros ficarem aqui de maneira nivelada. A situação da calçada do novo ponto a gente mostrou ao vivo aqui no Balanço Geral, né? Toda cheia de buracos, ainda está com as pedras de algumas obras que tiveram, lama e a poeira da Avenida Comendador Gustavo Paiva. Diferentemente de ontem, hoje não tem nenhum passageiro por aqui, mas a gente segue nesse plantão do ponto de ônibus para informar o trabalhador que precisa se dirigir ao ponto oficial de trabalho. Volto para você, Prota. Eu vou aproveitar essa imagem agora, viu, Neto, do nosso repórter cinematográfico Henrique Moura, que ele vai mostrar aqui, ó. Você observa que são 2 faixas. Então, primeiro de tudo, para ficar muito claro, ninguém está questionando a mudança do trabalho que foi feito de estudo de que pode melhorar o trânsito na região com a alteração do ponto de ônibus, porque lá atrás tem 3 faixas, então pode dar uma fluidez melhor para quem passa por aqui. Porque o que acontece? Quem passa na região, eu passo bastante por aqui, nos horários de pico, há muitas pessoas, como o Neto mesmo falou, que ficavam aqui nesse antigo ponto, os ônibus paravam e você ficava basicamente com uma faixa para transitar. Mas é preciso seguir alguns procedimentos lógicos. Primeiro, a comunicação, que desde ontem a gente viu que foi muito falha da própria prefeitura, da SMTT, com os passageiros e com as empresas de ônibus, que sequer os motoristas estavam sabendo das mudanças. A segunda é a logística para que isso possa acontecer sem transtorno para quem é usuário, quem depende do transporte público e, diga-se de passagem, a grande parte da maioria aqui dos maceioenses, as pessoas que vão para os seus trabalhos, que vão para os seus afazeres, que utilizam o transporte público. Por quê? Beleza, você tirou a estrutura daqui.
Se você vai para um novo ponto, você tem que transferir já no momento que tudo esteja em ordem, com um ponto bem instalado, para que as pessoas tenham o seu abrigo, para que as pessoas tenham condições nestes locais. Aqui a gente viu agora com o Neto Mota, lá no ponto, no novo ponto, que não existe isso. Está incompleto, a estrutura não está boa, a calçada, inclusive, está com muita terra. Então, hoje está sol. Se chover, as pessoas vão ficar ali na lama, né? Porque ainda há um processo para que a situação da estrutura do ponto, da região, possa ficar melhor. Tem a comunicação com os ambulantes da região, que também devia ser feita, porque eles são cadastrados na prefeitura, pagam seus impostos, suas taxas também, e já tinha um ponto já estratégico por ali. Tinha a questão da moradora também ali da área, que falou que, obviamente, não quer ninguém em frente à sua garagem. Ela tem ali o seu acesso na região. Então, já agradecendo ao Neto mais uma vez pelas informações do local, é preciso seguir uma linha lógica dessa mudança. Você precisa entregar algo já pronto. Não fazer desse jeito porque você prejudica exatamente o usuário. Tem outra questão também muito importante que a gente fala, a acessibilidade. Por exemplo, quem vai parar naquele ponto onde foi colocado lá atrás, que não tem a estrutura necessária para receber os passageiros, como é que vai fazer o cadeirante para descer ali? Aqui tem uma elevação, você tem uma plataforma, você tem uma mobilização melhor para que isso possa acontecer. E lá, já foi pensado nisso? Se não foi, entende o que eu estou falando da logística? Se isso não existe lá, hoje, como é que você está garantindo a qualidade do serviço? Você está fazendo as coisas assim, ó. Vai no embalo, vai no embalo, vai no embalo, e não é assim que as coisas têm que ser feitas. As pessoas, o planejamento, quando se trata de transporte público, de mudanças assim grandes, com um ponto já tradicional na área, precisam ser feitas com um planejamento devido. E a gente vai continuar acompanhando. Qualquer bronca que você tiver, qualquer situação que você flagrar nessas condições, você pode mandar para a gente. Nossa equipe do Balanço Geral Alagoas, da TV Pajuçara, vai continuar acompanhando a situação de perto para ver se vai melhorar daqui para frente para quem usa o transporte coletivo aqui em Maceió. Muito obrigado, Neto, pelas informações ao vivo na região.